Bom dia. Vamos iniciar o curso de instalações elétricas e, primeiramente, bem-vindos a Getúlio Vargas. Eu sou o professor Afonso, vou dividir com o professor Evaristo estas aulas, certo? Para a gente poder iniciar o curso de instalações elétricas, eu vou precisar de alguns conceitos básicos de eletricidade, ok? Espero que vocês já conheçam esses conceitos de longa data. Em todo caso, sempre existem aqueles que nunca ouviram falar. Então vamos lá. O primeiro conceito é o conceito de carga elétrica. O que é carga elétrica? Bem, antes da gente falar em carga elétrica, vamos falar em carga, no aspecto geral do que é carga. Carga é um conceito bastante intuitivo. Por exemplo, caminhão carrega o quê? Carga. Do quê? Pode ser de arroz, batata, móveis, lenha, o que for. Entendeu? Portanto, o conceito de carga é bastante intuitivo. Ok? Certo? Essa carga que o caminhão carrega, a gente mede em peso. Por exemplo, um caminhão carrega 10 toneladas de carga. Ok? Essa carga, por exemplo, se for uma carga de arroz, o que eu vou fazer com a carga de arroz? Eu vou comer o arroz, o meu organismo vai transformar essa carga em energia que eu preciso para poder trabalhar. Então o conceito é sempre esse: carga, energia, trabalho. Ok? Agora vamos passar para o particular. Carga elétrica. A carga geral, lá, o arroz, onde você encontra? Na natureza. A carga elétrica você também encontra na natureza. Aonde na natureza? Em partículas como o elétron e próton. Essas partículas se encontram nos átomos. Átomos é um negócio assim, certo? Eu tenho um núcleo central, certo? Onde neste núcleo eu tenho os prótons, que por convenção são cargas positivas, ok? Por convenção são cargas positivas, e convivendo com esses prótons no núcleo, nós temos os nêutrons, certo? Convivendo nesse núcleo com os prótons. Então o que eu tenho? Prótons e nêutrons. Próton tem carga negativa por convenção. Em eletroesferas, certo? Em eletroesferas, o que é uma eletroesfera? É uma bola em volta desta bola central. Nestas bolas é onde a gente vai encontrar os elétrons, ok? Então nós temos várias eletroesferas na volta aqui, várias eletroesferas aqui na volta, ok? Contendo elétrons. Esses elétrons que eu encontrei no átomo é que possui carga. Quanto de carga possui o elétron? O elétron possui uma carga por convenção negativa, negativa de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O que é coulomb? Coulomb é a unidade de carga elétrica. Carga normal se mede em peso, carga elétrica se mede em coulombs, em homenagem a um cientista inglês chamado Coulomb, ok? Certo? Então, o primeiro conceito que nós temos é o conceito de carga elétrica. Saindo da carga elétrica, voltando um pouco para a carga elétrica. Como eu dei o exemplo do como arroz transforma em energia, trabalho. Carga elétrica, esta carga, por exemplo, eu vou levar esta carga, pegar esta carga, levar para uma lâmpada, a lâmpada vai transformar esta carga em energia, certo? E trabalhar luz e calor. Então como é que é? Carga
energia, trabalho. Um motor, por exemplo, eu levo a carga elétrica para o motor. O motor transforma essa carga em energia e faz girar um eixo. Esse girar o eixo é trabalho, ok? Certo? E assim nós temos vários exemplos. Por exemplo, chuveiro elétrico. Eu pego esta carga elétrica, levo para o chuveiro transforma esta carga em energia e trabalha, esquenta a água, ok? Então o primeiro conceito é de carga. Como eu falei, levar a carga para a lâmpada. Como é que eu levo essa carga para a lâmpada? Como é que eu consigo levar esta carga para a lâmpada? Certo? Então eu tenho que reunir um monte desses elétrons, e levar para a lâmpada. Esse monte de elétrons que eu vou reunir e levar para a lâmpada vai se chamar corrente de elétrons. Portanto, um monte de elétrons indo para a lâmpada é uma corrente de elétrons, vulgo corrente elétrica. E corrente elétrica se mede em amperes. Portanto, carga elétrica se mede em coulombs, certo? Corrente elétrica vai, a medida de corrente elétrica, certo? Vai ser o ampere. Então, ó, corrente elétrica. Esse aqui vai se mede em coulombs. E esse aqui se mede em ampere. Isso em homenagem a André Ampère, certo? Outro físico notável do início do século passado, ok? Então vocês vão começar a perceber que todas as unidades elétricas têm o nome de cientistas, certo? Então, o que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons. O que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons. Ok? E como é que eu mediria? A corrente elétrica? Isto é, como é que eu vou medir a intensidade de corrente elétrica? Certo? Eu vou num determinado, por exemplo, um fio que está transportando carga elétrica através dos elétrons, eu vou medir o ampere, a corrente elétrica. Como é que se mede a corrente elétrica? A corrente elétrica se mede contando os elétrons no tempo. Então aqui no fio, tem um fio aqui, ok? Tem um fio aqui. Vou botar um medidor qualquer aqui, um amperímetro, certo? E meço a corrente elétrica, que é o quê? O número de elétrons que está passando no tempo. Como é que se mede a velocidade de um carro? 100 metros por segundo. Como é que se mede a velocidade? A intensidade de corrente elétrica? Número de elétrons por segundo. Mas, gente, número de elétrons eu jamais vou conseguir contar. Eu não consigo nem enxergá-los. Como é que eu vou contar? Então foi o Coulomb, esse cara aqui, junto com esse cara aqui, que em vez de eu ficar contando elétron, eu vou ver a quantidade de carga que vai passar.
Então a intensidade de elétron acaba sendo a carga pelo tempo, ΔT. E a carga, como vocês já viram, vai ser o quê? Carga vai ser o quê? O número de elétrons vezes a carga individual do elétron, que eu já disse que vale um negativo, por convenção, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ok? Então, intensidade de corrente elétrica é carga pelo tempo, ok? Então, aqui nós já vamos saber uma coisa também importante. 1 ampere vai ser igual a quê? A 1 coulomb por 1 segundo, ok? Então, primeiro conceito, carga elétrica, se encontra onde? Elétrica. Segundo conceito, corrente elétrica, é o que? Um monte de elétrons com movimento ordenado. Então, o que é corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons. Bom, terceiro conceito muito importante, certo? É o conceito de tensão elétrica. Tensão elétrica, ok? Conceito de tensão elétrica. Eu vou fazer uma comparação com a hidráulica, ok? Aí, primeiro, para eu poder fazer essa comparação com a hidráulica, vamos primeiramente ter uma conversa sobre a natureza onde nós vivemos, certo? Existe uma lei extremamente importante na natureza, que é a natureza quer tudo equilibrado, tudo equilibrado. Ela, não adianta, ela quer que tudo fique equilibrado. Por exemplo, se eu tiver água aqui em cima e outra água aqui embaixo, com certeza a água aqui de cima vai lá para baixo, porque a natureza vai fazer equilibrar tudo, certo? E se eu quiser que as coisas funcionem, eu tenho que desequilibrar. Tudo funciona. Por exemplo, socialmente nós temos um desequilíbrio. Nós temos os ricos, os médios e os pobres. Nós temos a natureza diz que tem que equilibrar. Mas para eu conseguir, por exemplo, ficar rico, eu tenho que trabalhar bastante. Se todo mundo, como é entre os indígenas, todo mundo é igual, ninguém trabalha. É aquele ócio. Foi o que derrubou a União Soviética, certo? Todo mundo tinha o mesmo salário, todo mundo tinha a mesma coisa, etc. Ninguém se esforçava. Então, a China, até Mao Tse Tung, na época de Mao Tse Tung, todo mundo tinha que trabalhar, não tinha compensação nenhuma, então era aquele puta corpo mole, ninguém trabalhava. Aí vem a China moderna. O que a China moderna fez? Estabeleceu o diferencial, certo? Chegou para o camponês e falou: olha, você tem 1 hectare para plantar, 10 toneladas é minha, o que ultrapassar de 10 toneladas é seu. Adivinha? A China virou uma potência e se estabeleceu o desequilíbrio, certo? Equilibrado, nada acontece, nem na sociedade, certo? Ok? Por exemplo, outro grande exemplo é o seguinte: se eu tiver aqui uma caixa d'água, ok? Tem uma caixa d'água aqui. Se eu tiver outra caixa d'água aqui, eu vou juntar as duas caixas com um cano. O que vai acontecer? Nada! Por quê? Porque já está tudo equilibrado.
Mas se esta caixa subir, o que vai acontecer? Vamos juntar as duas. Ok? Um caninho aqui. Certo? Uma torneirinha aqui. Se eu abrir a torneira, o que acontece? A água que está aqui em cima vai descer para cá. Isto é, lei da natureza. A natureza quer que tudo se equilibre. Agora, esse conceito fisicamente falando, vamos conversar agora esse conceito fisicamente falando. Certo? Por que essa água quer vir para cá? Primeiro conceito, equilibrar. Mas o conceito correto é o seguinte: esta água que está aqui em cima tem mais energia potencial do que esta que está embaixo. Ela tem mais energia potencial que esta que está embaixo. Normalmente em aula presencial eu brinco muito com isso. Mas imagine o seguinte: para eu levar esta caixa d'água lá para cima, ela teve que ser carregada lá para cima. Carregada, carga. Ok? Então, alguém carregou essa carga lá para cima. Isto é, trabalhou. O cara que carregou a água lá para cima, o que ele fez? Comeu o arroz, transformou em energia, pegou a caixa e levou lá para cima. Trabalhou. Ok? Essa energia que o cara gastou para levar a caixa d'água lá para cima foi transferida dele para a água. Isso obedecendo uma outra lei, que é a lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, quem carregou de carga a água lá para cima, transferiu a energia dele para a caixa, e essa energia dele foi obtida através da carga que foi obtida na natureza através do arroz. Ok, gente? Então, eu tenho uma diferença entre esta água e esta, uma diferença de energia potencial. Então eu tenho uma DDP aqui, ó, uma DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. E última palavra, diferença de energia potencial. Certo? Essa diferença de energia potencial em hidráulica se mede em metros de coluna d'água. Ok? Eu pego uma trena e meço aqui 10 metros. Ok? E agora falando em elétrica, o que ocorre em eletricidade? A mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Certo? A DDP em eletricidade se mede em volts, em homenagem ao inventor da pilha, Alessandro Volta. Volts, ok? Então esse é o primeiro exemplo para a gente falar em DDP, volt. O segundo grande exemplo que a gente costuma dar é o exemplo da natureza. A natureza, por exemplo, quando você olha para o céu e vê aquela nuvem preta, o que você imagina? Que aquela nuvem preta está carregada, não errou, ela está carregada, certo? Ok? Não errou, está carregada mesmo. Com o quê? Com energia potencial.
certo? Então o que que eu tenho? O que que eu tenho? Vamos lá. Primeiro, o que é uma nuvem? Uma nuvem nada mais é do que pó de gelo. As temperaturas lá em cima são muito baixas, certo? A 10 mil pés, quando você está num avião, o piloto em geral chega para você e fala assim: olha, estamos com temperatura ambiente externa a menos 50 graus. É isso mesmo, menos 50 graus lá em cima. E quanto mais você vai subindo, mais essa temperatura vai descendo. Se você for para o espaço profundo, ela vai a menos 273, certo? Que é o zero absoluto. Mas vamos ficar por aqui, tá? Então esse pó de gelo, esse pó de gelo que você vê, certo? Esse pó de gelo que você vê é a nuvem. Lá em cima, devido à rotação da Terra, o spin que ela faz, etc., acaba se formando ventos. Acaba se formando, por exemplo, zonas com menos ar, com zonas com mais ar. As famosas depressões. Quando um avião passa por uma depressão, da tal da turbulência, parece que ele cai, é que a sustentação das asas diminui. Ok? Então lá em cima nós temos ventos. O que os ventos vão fazer com o pó de gelo? Hein? Aqui vamos lembrar uma experiência que a famosa professorinha de vocês do primário fez. O que a professorinha do primário fez? Ela pegou uma régua, certo? De baquelite, esfregou com um pano, certo? Botou na mesa umas tirinhas de papel bem pequenininhas, botou a régua pertinho, aí o que acontecia? Os papeizinhos subiam, batiam na régua e voltavam, ok? O que isso aconteceu? Na realidade, esfregando essa régua, certo? Com o pano, os elétrons da periferia são arrancados da régua. Os elétrons são arrancados da régua, ok? E ficam no pano. Esse fenômeno chama-se eletrização por atrito. O pano arrancou os elétrons da régua, a régua ficou carregada com carga positiva. Por quê? Porque tirou elétrons que têm carga negativa. Ao tirar os elétrons com carga negativa, a régua ficou positiva. E aonde foi parar os elétrons? No pano. Ok? Tá? No caso de uma nuvem, eu tenho aqui uma nuvem. Os ventos batendo na nuvem. O que acontece? Esses ventos vão arrancar elétrons dessa nuvem, certo? Arrancam elétrons da nuvem. Então a nuvem fica com carga positiva. Ela fica com carga positiva porque está faltando elétron. E esses elétrons que os ventos arrancaram vão parar aonde? Na crosta terrestre. Eles vão estar aqui. Ok? Então o que eu tenho? Cargas positivas, cargas negativas. Ok? Todo mundo sabe, vocês também sabem, que carga atrai carga quando forem de sinais diferentes. E carga repele carga quando for de sinais iguais. Portanto, um elétron repele outro elétron porque tem a mesma carga. Um próton repele outro próton porque tem a mesma carga. Então, o que eu tenho entre a crosta terrestre e a nuvem? Uma DDP, diferença de potencial. A nuvem tem mais carga no frigir dos ovos, mais energia do que aqui. Então a tendência, a natureza, o que fala?
tudo tem que estar equilibrado. Então eu vou ter uma força aqui, força elétrica, aqui no meio, que vai obrigar esses elétrons a subir. Então eu tenho um monte de elétron subindo para a nuvem. Ô professor, então quer dizer que o raio não cai? Sinto muito, não cai, ele sobe. Existe raio que cai? Existe. Existe, por exemplo, a possibilidade dessa nuvem estar com muito detrito, muita sujeira, etc., e acabar tendo uma carga negativa muito grande aqui, tá? Isso pode ocorrer. Portanto, se eu tiver uma carga negativa muito grande, ela acaba descendo. Ok? Mas quase todos os raios sobem. Também existe a possibilidade de uma outra nuvem aqui, certo? Com cargas positivas, certo? Mas com menos carga. Essa aqui tem, por exemplo, 12 microcoulombs, essa aqui tem 500 microcoulombs de carga. Existe uma diferença. Então o que vai acabar acontecendo? Uma descarga, olha, descarga. Parte dessa carga vai para cá e elas ficam iguais. E assim elas acabam se juntando lá e formando uma puta de uma nuvem imensa carregada, ok? Então o que eu tenho daqui até aqui? Uma DDP, diferença de energia potencial, que se mede em volts, ok? Os volts o que fazem? Obrigam os elétrons a subir. Então o que é isso aqui? É uma corrente de elétrons. Corrente de elétrons é o que? Ampere. Ok? Então vamos lá. DDP, volts, também tem o nome de tensão elétrica. Se mede em volts. Nós temos aqui o que? I, que se mede em amperes. Ok? Muito bem. Por que acaba tendo raio? Não deveria ter. Quer dizer, conforme vai carregando, vai atraindo elétron e fica tudo equilibrado. Deveria ser assim, mas existe um troço aqui no meio que a gente chama resistência. O ar oferece uma resistência à passagem dos elétrons. Resistência à passagem dos elétrons. Ok? Então vamos lá. Aqui no caso é o ar, mas todos, absolutamente todos os materiais, certo? Oferecem resistência à passagem da corrente elétrica. Todos os materiais oferecem resistência à passagem da corrente elétrica. E isso a gente mede, certo? Mede em ohms. Então essa resistência R, certo? Que o ar oferece à passagem desses elétrons, chama-se resistência elétrica e se mede em ohms, esse símbolo grego, ohms, ohm, ó, ohm, ok? Certo? Ohm. Então, vamos lá. Eu tenho uma DDP, o volt, divido a DDP, acaba formando uma corrente de elétrons, ampere, mas tem um cara que tenta impedir que essa corrente sobe, que se chama resistência elétrica, ohm, certo? Tá? Existe uma relação entre os três? Sim.
Quando a gente estiver trabalhando com eletricidade, vocês vão aprender que existe uma relação muito importante, que é a primeira lei de Ohm. Ohm, esse cara aqui. Então, em homenagem a esse cara, George Simon Ohm, é que se deu o nome para a resistência elétrica de Ohm. E através da primeira lei de Ohm, nós vamos saber que a tensão elétrica V, D, dP, mesma coisa, força eletromotriz, mesma coisa. Então, que se mede em volt vai ser igual ao quê? A resistência vezes a corrente. E isso aqui é a primeira lei de Ohm. Ela vai ser fundamental no nosso estudo de eletricidade. Ok? Sabendo disso, nós já sabemos volt, ampere, resistência. A relação entre os três. Ok? Certo? Então, definindo. O que é o ampere? É o movimento ordenado dos elétrons que estão transportando carga elétrica. Tá? DDP, o que é? Diferença de potencial, tensão elétrica, certo? É a diferença de energia entre dois corpos. O que é tensão elétrica? Diferença de energia entre dois corpos, entre dois pontos, entre duas coisas, certo? Resistência elétrica, o que é? É a propriedade que todos os materiais têm de impedir a passagem da corrente elétrica. Finalmente, o último conceito muito importante para a gente trabalhar é a potência elétrica, certo? A potência elétrica, certo? Esse conceito de potência elétrica, certo? É o seguinte, vamos fazer uma comparação. Dois pilotos, certo? Vão sair do mesmo lugar e andar 1 quilômetro. Um piloto vai com um Fusca de 36 HP de motor. O outro piloto vai com uma Ferrari de 500 HP de motor. Quem vocês acham que vai chegar primeiro? Logicamente a Ferrari. Por quê? Porque ela tem muito mais o quê? Potência. Ok? Então potência é o quê? É a capacidade que alguma coisa tem de transformar energia em trabalho. Por exemplo, uma lâmpada de 100 watts fornece 1.500 lumens de energia elétrica. Uma lâmpada de 500 watts fornece quase 10.000 lumens de luz, isto é, a de 500 watts tem muito mais capacidade de transformar energia em trabalho, ok? Certo? Então, como é que é? Um cara bem franzino, bem magrinho, etc, tal, tem condições de levantar um peso de 500 quilos? Não, mas aquele armário, sabe, aquele cara de 2 metros com músculo saindo por tudo que é lado, ele tem condição de levantar? Sim, isto é, esse cara tem uma capacidade de transformar energia em trabalho. Não vou entrar aqui no mérito que a Ferrari consome muito mais carga, gasolina, certo? Do que o Fusca, certo? Então ele realiza o trabalho em muito menos tempo, certo? Ok? Então, a potência elétrica
se mede em watts. Em homenagem a quem? Ao outro cientista, o Watt. Tá? Watts. E, como eu falei, potência é a capacidade de o quê? De transformar energia em trabalho. Energia vem de onde? Da carga. A carga está onde? Nos elétrons. Quem é que está transportando os elétrons? A corrente. E a corrente só existe por quê? Porque tem a tensão elétrica que está empurrando os elétrons. Ok? Então a potência nada mais é, a potência elétrica nada mais é do que a carga que está aqui na corrente elétrica vezes quem está empurrando. Maior a tensão elétrica, maior a corrente elétrica, maior a potência. Ok? Então, em última análise, para a gente encerrar, vamos entender uma coisa. Tensão elétrica, o que é? É o cara que empurra os elétrons. Tensão elétrica é quem? O cara que empurra os elétrons. O elétron é quem? É a corrente elétrica que está transportando a carga. A carga, eu preciso da carga para quê? Para transformar em energia para poder trabalhar. Certo, senhores? Ok? No nosso caso de instalações elétricas, vamos lá. Nós temos um conceito fundamental. Nós temos 4 tipos de fios, de condutores. O primeiro condutor é o chamado fase. O segundo condutor é o chamado nêutron. O terceiro condutor é o chamado retorno. E o quarto condutor é o chamado terra. Por enquanto, esse retorno em terra nós vamos falar nas próximas aulas. Agora eu só vou falar deste aqui, fase. Quem é o condutor fase? O condutor fase é aquele que tem a diferença de potencial com o nêutron. Aqui eu tenho o que? Uma DDP, uma tensão, 1 volt entre a fase e o nêutron. Aquele que está com uma DDP, com a tensão, com o volt maior, certo? É o chamado fase. Como é que eu reconheço? Simples. Mete a mão nele. Se sobreviver, já sabe que ele é o fase. Tá bom, gente? Vamos para a próxima aula trabalhar agora o conceito fase, nêutron, retorno e terra. Ok? Até lá!